Bom dia, queridos amigos, ouvintes da Vibe Mundial. Estamos dando início agora, com muita alegria, ao nosso programa Homeopatia, como todas as semanas aqui na Vibe Mundial, das 8 às 9 da manhã, terças-feiras. Eu sou a doutora Ana Clélia Matos, sou médica, homeopata, pratico a medicina chinesa e venho aqui todas as terças para conversar com você, para você tirar sua dúvida, para explicar sobre várias questões. E hoje o nosso programa vai falar um pouquinho agora, no começo do programa, das síndromes chinesas dos rins, para vocês identificarem sintomas de rim que talvez vocês nem imaginem que aconteça. Muitos sintomas você não correlaciona com os rins e é rim. E o rim é de fundamental importância para a continuidade, para a qualidade de vida, para a motivação, para a energia vital. Muitas vezes, o seu cansaço diário, aquela falta de energia que acontece no final do dia, ou que acontece após o almoço, ou que acontece após o amanhecer do dia, já acorda cansado. Você sabia que esse cansaço crônico e que não melhora e que se repete diariamente pode ser uma deficiência dos rins, da energia dos rins? Mas antes disso, eu quero te convidar para me seguir no Instagram. Me sigam no Instagram, doutora Ana Clélia Matos, compartilhem, né? Me sigam no YouTube, se inscrevam no meu canal do YouTube que você vai ver. Toda semana tem vídeo novo que a gente grava aqui, gravamos fora daqui. Me sigam também no Facebook e no podcast. Podcast doutora Ana Clélia Matos, Medicina Chinesa. Todos os Instagram, o Instagram, YouTube, Facebook com o meu nome, doutora Ana Clélia Matos com 2 T's. Ok? Nós temos ainda o curso de medicina chinesa para leigos online. É um curso que eu fiz com muito carinho para você que não entende nada de medicina chinesa e quer aprender medicina chinesa. Esse raciocínio do que é o yin e o yang, de como esse yin e yang se distribui através dos seus órgãos e através da natureza e através das estações do ano, e o que isso gera de sintomas no nosso corpo físico, para que você possa identificar o que se passa com você e você fazer o seu próprio diagnóstico, porque quem conhece você é você, não é o médico, não é ninguém, é você mesmo. Só você olha para o seu corpo, sinta fisicamente os seus sintomas, emocionalmente, identifique como está a sua energia vital, como está a sua alimentação e começa a fazer correlações dentro da sua mente para que você possa agir de forma correta, fazer mudanças, procurar tratamentos que resolvam muitas vezes problemas antigos seus e que você não consegue ainda resolver com medicamento nenhum. Então, essa primeira parte do programa, eu vou direto nas síndromes chinesas do rim para que você identifique se você tem algum sinal e sintoma do rim e qual a relação da síndrome chinesa do rim com cada um dos outros órgãos. Como é que você pode lidar com isso? No meu livro, eu tenho um guia prático de medicina chinesa que está à disposição do público desde 2019. Nós já estamos aí em várias edições, graças a Deus, com sucesso. E é um guia prático, é aquilo que vai ficar na cabeceira da sua cama para você consultar a qualquer momento. Até porque no último capítulo do livro eu coloco doenças de A a Z, o que elas significam do ponto de vista energético, quais são as soluções que as fitoterapias chinesas apresentam para aquelas diversas doenças e emocionalmente por que elas acontecem. Sempre temos que analisar o emocional que acaba o corpo físico é nosso amigo, ele está ali para nos ajudar e nos avisar de que algo está errado, que a energia não está fluindo, que os meridianos não estão fluindo totalmente. Meridianos são
através dos meridianos e dos pontos inseridos nesses meridianos que os acupunturistas trabalham, colocando as agulhas em pontos de entrada e saída de energia de cada um dos meridianos. Então, você tem o meridiano do fígado, você tem desde o ponto 1, 2, 3 e assim vai, tem meridiano do rim, da bexiga, do estômago, do intestino, do pulmão, do baço, do coração e muito, muito mais. A nossa proposta é entender a medicina chinesa desde os seus primórdios, dos seus princípios, que datam de mais de 2.000 anos antes de Cristo. Então, nós estamos 2.000 anos depois de Cristo. Então, vamos contabilizar mais de 4.000 anos de sabedoria no Oriente. Hoje, a China moderna, ela se utiliza ainda da medicina tradicional chinesa e bastante através de acupuntura e fitoterapia e também utiliza a medicina ocidental em hospitais chineses, com a tecnologia também do Ocidente. Então, é a união dessas medicinas que pode ajudar o ser humano a se curar. Então, indo aqui para as síndromes chinesas do rim, nós temos em cada um dos nossos órgãos o yin e o yang. O yin de cada órgão significa o quê? Significa a matéria do órgão, certo? A carne do órgão, o físico do órgão. E o yang é a função do órgão. Então, nós temos o yin e o yang em equilíbrio para termos saúde. O rim é um filtro do nosso corpo importantíssimo. Eu sempre digo que o rim é que traz a longevidade. A capacidade de anos que nós vamos ter para viver, isso é dado pelo rim. E todas as vezes que nós estamos com uma doença grave e vamos para o hospital e às vezes até para uma UTI, quando os rins começam a falhar, o quadro piora. Então, a longevidade é dada pela saúde dos nossos rins. Você pode ter problema em outros órgãos, mas o rim tem que estar íntegro, porque ele traz a longevidade, a sua independência, a sua autonomia, a sua capacidade de viver com o cérebro ativo, sabendo quem você é, pagando as suas contas. E também a força das pernas, da circulação das pernas, tem muito a ver com o rim. Então, nós temos que cuidar dos nossos rins. E cuidar do rim significa não abusar de coisas geladas, fazer exercício físico sem exagero, mas fazê-los. Fazer uma alimentação adequada, sem muita fritura, gordura, produtos industrializados, ok? Eu vou falar dessa relação do rim com os outros órgãos já já. Uma das principais e mais comuns deficiências do rim é a deficiência do yin do rim. E os sintomas que pode causar são tonturas. Às vezes você tem uma tontura e acha que é uma labirintite. E às vezes é uma deficiência do yin do rim, uma tontura leve, um zumbido que começa lento e gradual e que vai parecendo assim como se fosse uma água corrente. Esse tipo de zumbido é por deficiência do yin do rim. Você pode ter escassez de líquidos orgânicos, boca seca, principalmente à noite. Sabe aquela boca seca que apenas um golinho de água de madrugada já faz você dormir de novo? Uma sede que não é sede de você tomar copos e copos de água, é diferente, é uma sede que você sente, uma necessidade de tomar um gole de água, e aquele 1 ou 2 goles de água já elimina a secura da sua boca, mas depois ela volta. Então, a deficiência do yin do rim faz você ter uma deficiência dos líquidos os seus orgânicos. E essa deficiência dos líquidos orgânicos pode te levar, por exemplo, a uma constipação intestinal, a prender o intestino. Ah, mas doutor, eu como tanta verdura, minha alimentação é correta, mas ela tem deficiência do yin do rim. E essa deficiência do yin do rim vai fazer constipação por falta de líquidos orgânicos. A urina, na deficiência do rim, ela é escassa. A pessoa urina pouco e a urina tende a ser mais concentrada. E uma coisa interessante que eu vejo muito as pessoas falarem é um calor dos 5 palmos,
que é um calor que acontece na sola do pé. À noite, a pessoa acorda e tem que tirar a coberta do pé. Calor na palma da mão e calor no tórax, no peito, em cima do externo, bem na área do coração, bem no centro do tórax. Então, o calor dos 5 palmos é um dos sintomas mais comuns da deficiência do yin do rim. Uma outra, toda vez que você tem deficiência do yin, então você tem deficiência de água, de fluidos orgânicos, automaticamente o yang sobressai. E aí você pode apresentar calor durante a madrugada, você acorda com calor. Lembrando da síndrome da menopausa. Nós, mulheres na menopausa, é característica a deficiência do yin do rim em progressão. Uma mulher ao redor dos 50 anos, às vezes até mais jovem, 48 anos, a partir dos 50 anos, quando nós entramos na deficiência hormonal, tem uma relação direta com a deficiência do yin. Então, um dos tratamentos mais importantes da menopausa é a tonificação do yin do rim nessas mulheres. Muitos dos calores que essas mulheres julgam ser da falta de hormônio, na verdade, é pela deficiência do yin do rim. Então, nós começamos a usar as ervas chinesas de deficiência de yin e os calores vão embora. Como o rim rege os ossos param de doer. E o sono melhora bastante, o humor também. Então, é característica de deficiência do yin do rim a sudorese noturna, a língua vermelha, uma língua descascada, um pulso rápido e é muito comum perda de urina noturna, inclusive em crianças. A criança também pode ter deficiência de rim? Com certeza. E essa criança que é medrosa, ela pode urinar na cama à noite por deficiência do yin do rim, porque o medo tem a ver com o rim. Então, quando a criança tem enurese noturna, é deficiência do yin do rim. E quando nós tonificamos, às vezes é deficiência do yin e do yang. Ou, às vezes, é uma deficiência menor, só do ti do rim, não sendo uma deficiência mais profunda do yin. Tudo isso pode ser diagnosticado em qualquer idade. Dor lombar e dor nos ossos é uma das características mais comuns de deficiência do yin do rim. Então, vocês vejam quantos sintomas eu apontei que você nem imaginava que era de rim e são de rim. Outra deficiência é a deficiência do yang do rim. Então, a deficiência do yang do rim pode causar um sintoma muito característico que são os joelhos frios. Você já percebeu a temperatura do seu joelho? Põe a mão aí. Os joelhos frios, a lombar fria. Você põe a mão na região lombar, é gelada. Você não percebe no dia a dia, mas quando você põe a mão, você percebe que o teu corpo está quente, mas a tua lombar está fria. A sensação de frio nas costas e uma aversão ao frio. Qualquer ventinho que passa, você já fecha a janela porque você tem aversão ao frio. E uma das questões mais comuns da deficiência do yang, o yang é o calor do rim. Tem deficiência de calor no rim, então, portanto, você tem mais friagem. E as pernas ficam debilitadas, sabe? Pouca força nas pernas. Pouca força nas pernas. Deficiência do yang do rim. Uma cor branca e brilhante da pele. Os joelhos frios e debilitados. Nos homens, ejaculação precoce, impotência sexual masculina tem a ver com deficiência do yang do rim, moleza, apatia, urina, ao contrário da deficiência de yin, a urina que tem a deficiência do yang é uma urina clara e abundante. E tem inchaço nas pernas. Na mulher, dá muita infertilidade feminina. Então, quando uma mulher nos procura no consultório para fertilidade, porque está tentando engravidar, e é muito comum numa mulher acima dos 38, 40 e poucos anos, a deficiência do rim é evidente. E o primeiro passo é tonificação do yin e muitas vezes também, principalmente do yang do rim. Fazer esse rim movimentar a energia para irrigar a pelve e nutrir a
o útero para que ela desenvolva a placenta e não perca o feto. Muitas vezes não é deficiência do óvulo da mulher, não é do ovo fecundado, mas falta de condições de desenvolvimento de placenta por deficiência de sangue, deficiência de calor no baixo ventre. É um ventre frio. Muitas das mulheres, quando nós começamos a usar as ervas chinesas, entramos com a dieta do rim, elas engravidam espontaneamente. Ou, se já tem embrião guardado, já tem embrião congelado, quando implanta o embrião, ele se desenvolve. Porque é um embrião viável. Só que as condições daquele útero eram um útero frio, um útero com pouco calor. E às vezes esse simples gesto faz você ser mãe. Anorexia, né? Quando a deficiência do yang do rim é mais avançada, a pessoa não tem nenhuma fome e começa a ter emagrecimento e perda de fezes. Fica a língua muito pálida, demasiada e úmida. E um pulso bem debilitado. Um pulso que, quando nós tocamos esse pulso, é um pulso profundo, um pulso deficiente, um pulso difícil. Outra síndrome muito importante do rim é a ausência da firmeza do qi do rim. E é caracterizada pela debilidade dos orifícios inferiores. Então, é aquela pessoa que urina, faz xixi na calça, qualquer coisa perde urina, se tosse perde urina, se ri demais perde urina. Os homens perdem esperma dormindo, né? Tem ejaculação dormindo. Esses sintomas são de duas categorias, a categoria urinária e sexual. E esse padrão é frequentemente considerado frio no baixo ventre, frio no rim. Isso é uma ausência de firmeza de energia do rim. Essa ausência de firmeza pode causar urina frequente e clara, urina com jato fraco, urina abundante, respingo. Sabe a pessoa que urina e nunca acaba de urinar, fica pingando após a micção? Incontinência urinária, o xixi na cama à noite, que é a enurese, a micção noturna, levanta várias vezes à noite para urinar, a emissão dos fluidos sexuais à noite nos homens. Sem ter sonhado com nada erótico, ele acorda com perda de fluido. Ejaculação precoce, a gente chama de perda involuntária do sêmen também durante o dia, que a gente chama isso de espermatorreia, que é algo que incomoda muito os homens, né, de ficar molhado durante o dia sem motivo nenhum. Prolapso de útero, quando o útero cai e sai para fora da vagina, e secreção vaginal crônica. Aqueles corrimentos vaginais crônicos têm a ver com essa falta de firmeza da energia vital do rim. Outra questão importante é a desarmonia do rim com os outros órgãos. Então, quando existe uma desarmonia do rim com o fígado, existe dor de cabeça na nuca, na região da nuca, insônia, tem sono com sonhos inquietantes, tem amortecimento e formigamento dos membros, tem rubor facial, tontura, olhos secos, visão turva, propensão à explosão de raiva, de fúria, dor lombar, garganta seca, zumbido. Existe uma ligação direta entre os dois filtros, rim e fígado. Toda vez que o rim falha, o yang do fígado aumenta, porque o rim é pai do fígado. E se o pai está fraco, o filho não consegue controlar a fúria dele, o yang dele. Então, essa síndrome, especificamente, quando existe essa evacuação difícil, fezes secas, rubor, menstruação escassa, ausência de menstruação, ou menstruação prolongada, alongado o período menstrual, infertilidade feminina, tem a ligação entre fígado e rim estabelecida. Então, outra vez falando, na infertilidade feminina, nós vamos tratar os dois órgãos, o rim e o fígado.
E quando tem uma desarmonia direta entre o avô e o neto, o rim é o avô, o coração é o neto. Quais são os sintomas? Agitação mental, insônia, memória fica bastante debilitada, tontura, lombalgia, zumbido. Também tem emissão noturna dos fluidos em sonhos, febre ou sensação de calor no final da tarde, sudorese à noite, urina escassa e escura. E quando tem uma desarmonia do rim e do baço, tem uma debilidade física importante, uma moleza muito grande. Sabe aquela pessoa que come e vai ter que dormir porque não aguenta de sono? Apatia mental, tem um pigarro, uma secreção constante, uma umidade na garganta, falta de ar, indisposição ao falar, a voz é fraca, desejo de sempre permanecer, está sempre cansado, está sempre querendo deitar, tem dificuldade para digerir, gases, distensão abdominal, falta de apetite, membros frios, urina abundante, clara, ou uma urina escassa e clara, tem perda das fezes, acaba de comer, já vai evacuar, diarreia durante a madrugada, inchaço, frio no abdômen, frio nas pernas, frio nas costas, e a diarreia pode se tornar crônica. Então, o diagnóstico é uma desarmonia entre o rim e o baço, né? Na verdade, o rim é avô do coração, porém o baço é avô do rim. Então, para vocês verem como tudo está interligado, que muitas vezes as queixas nossas têm a ver com mais de um órgão. É um alerta para vocês entenderem como a energia pode causar obstruída em algum meridiano, deficiente em algum dos órgãos, ou em abundância em um outro órgão, pode gerar sintomas muito característicos, muito importantes e que podem ser tratados com eficiência pelas ervas chinesas, pela acupuntura, ok? Espero que vocês tenham gostado dessas explicações das síndromes energéticas dos rins.